possam ser referenciadas quanto ao enfrentamento da pandemia. Doutora Rose. Boa tarde. Nós agora vamos passar aos dados epidemiológicos. Hoje nós temos 165 casos novos, o que perfaz um total de 1.719 casos. Desses, 1.459 são em Manaus, 84% dos casos, 85% arredondando, por cento dos casos. E 260 casos são no interior. Nós temos hoje 21 municípios que apresentam casos e temos 124 óbitos. Desses municípios com óbitos, eu vou citar só os municípios com óbitos, nós temos Manacapuru, 149 casos e 6 óbitos, Iranduba, 18 casos e 3 óbitos, Itacoatiara, não. Parintins, 11 casos e 3 óbitos, Careiro Castanho, 5 casos e 1 óbito. Carauari, 3 casos e 1 óbito. Novo Airão, 2 casos e 1 óbito. Tefé, 2 casos e 1 óbito. Manicoré, 1 caso e 1 óbito. Ontem foi noticiado no encarte do governo um óbito em Lábrea, mas a nossa revisão informa que nós não temos esse óbito de Lábrea. Nós temos, então, desses 1.719 casos, 1.220 estão em isolamento social, o que perfaz, portanto, 71% dos nossos casos. E nós temos, fora do período de transmissão, portanto, recuperados, 221 casos. Hoje nós temos 688 pacientes internados. Desses, 154 são confirmados e 534 são suspeitos. Entre os pacientes confirmados, os 154 confirmados, 70 estão em leitos clínicos e 84 estão em UTI. Portanto, já temos aí uma inversão, um aumento expressivo no número de casos confirmados em estado grave ou gravíssimo, porque estão em UTI. Dentre os casos suspeitos, nós temos 480 internados em leitos clínicos e 208 em UTI. Nós temos 410 em leitos clínicos e 124 em UTI. Então, dos 688 casos internados, 480 estão em leitos clínicos e 208 estão em UTI, entre casos confirmados e casos suspeitos. Com relação aos óbitos, nós temos notificados 160 óbitos, nós temos confirmados 124 óbitos, descartados 19 e estamos hoje com 31 óbitos em investigação. Então, ontem nós tínhamos 17 óbitos em investigação e hoje nós temos 31. Portanto, temos um aumento no número de casos de óbitos suspeitos por Covid. Desse total de 124 óbitos, nós temos 18 óbitos que são novos em relação ao boletim de ontem. E temos hoje uma letalidade de 7,21%. Nós temos no LACEN 350 amostras aguardando resultados de exames. Eu quero lembrar para vocês que nós trabalhamos com dados, como eu já expliquei antes, com dados que são notificados pelos municípios e pelas unidades de saúde da capital, e nós temos um tempo, um delay aí de 24 horas, pelo menos, entre o que foi notificado e o que aparece no boletim. Então, amanhã nós teremos certamente um número maior, né? Um número maior, em função do que nós estamos vendo nas unidades hoje. Quero lembrar também que os nossos dados, eles são preliminares, eles são sujeitos à revisão.
Muitas vezes nós vamos fazer a investigação epidemiológica e os dados precisam ser revisados e atualizados. Agora nós podemos passar para as perguntas. Hoje, dia 16, temos perguntas do Portal Amazonas, Site Vocativo, Rádio Difusora, Record TV, Zuca Brasil, Amazônia Real, Folha de São Paulo, Portal Manaus Alerta. As primeiras perguntas são sobre assistência, secretária. O sistema de informática do SUS, o DataSUS, segundo o jornalista, diz que os hospitais do Amazonas dispõem 899 respiradores. Esse número procede? Quantos desses são para Covid? Então, nós temos no sistema do Ministério algo chamado CNES, é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde para as pessoas que não estão adendo todo o sistema de saúde. Nesse cadastramento, é possível nós enxergarmos o número de equipamentos, não só de respiradores, mas de todos os equipamentos utilizados na rede, tanto privada quanto rede SUS. Dentro deste número, existem os SUS que estão sendo utilizados e os não utilizados. Hoje nós temos na rede SUS 682 equipamentos cadastrados no CNES e desses 682, hoje estão 231 voltados ao atendimento de pacientes COVID. Por que o hospital da Newton Lins, se pergunta o jornalista, né, teria sido alugado antes de utilizar os últimos andares, os andares superiores do Delfina? Eu acho que essa pergunta ela é muito interessante e vem esclarecer à população e ao jornalista que as medidas e as ações devem ser tomadas com muita assertividade. Não há como nós tomarmos medidas isoladas. Hoje, se nós tivermos uma projeção de necessidade de leitos, não daria primeiramente para tomar a iniciativa de definir totalidade da Delfina, depois tomar uma ação da Newton Lins e continuar tomando as ações para que a gente tenha capacidade aumentada de operação. No estado do Amazonas, nos últimos 10 anos, o número de leitos disponíveis SUS já era um número insuficiente para a rede. Isso é importante a população saber. Então, com a pandemia, nós superlotamos as unidades hospitalares. Então, a insuficiência de leitos já era estabelecida, já era fato. Vamos lá, voltando ao Delfina, essa situação de abertura do Delfina já tinha sido iniciada no planejamento do enfrentamento à crise. Então, quando toda a equipe de governo da Suzan e dos demais iniciaram e fizeram as determinantes para a primeira, segunda e a terceira fase que hoje nós estamos, que é a fase vermelha, nesse desenho já havia a intenção e a necessidade de uma projeção de aumento de leitos. Essa projeção frente à pandemia, frente à crise, ela não pode ser paulatina, ela tem que ser acelerada, ela tem que ser estabelecida com medidas ágeis. Então, o Delfina hoje ele é um contrato de gestão onde havia contratualmente somente a atividade de 134 leitos. O que é que o governo do estado fez? Em 7 dias, nós agilizamos a contratualização de todos os leitos do Delfina, que vai chegar numa capacidade operacional de 350 leitos. Portanto, nós saímos de um fator inicial de 134 leitos operacionais, hoje estamos com 203 e ontem levamos para lá médicos do bombeiro, e já organizado com a organização social para que eles formem equipes, escalas, para o aumento de mais 45 leitos. Então, essa projeção de leitos, ela depende de vários fatores, principalmente de recursos humanos. Paralelo a isso, foi tomada a decisão, uma decisão assertiva, porque a estrutura hoje da Newton Lins é uma estrutura pronta. Se nós fôssemos pensar no tempo e no investimento de fazer um hospital de campanha que não tivesse a estrutura hoje que é observada na Newton, o custo ficaria maior com uma demanda de tempo maior. Para vocês terem uma ideia, só para deixar bem claro para todos vocês, inclusive para a população, porque a melhor forma da gente evitar essa crise é ficando em casa. Nós não teremos leitos suficientes. Isso não é o estado do Amazonas, isso não é a nível nacional, isso é a nível mundial. Hoje, uma projeção para enfrentamento de leitos, nós precisaríamos ter somente leitos direcionados ao Covid
2.130 leitos, 830 de UTI e 1.300 de leitos clínicos para a média complexidade do Covid. Esse número ele foi extraído de uma discussão técnica onde 80% dos casos, eles são casos clínicos. 20% desses casos, tirando 5% que evoluem para uma gravidade, evoluem para uma necessidade de leitos, a gente precisaria, o estado do Amazonas necessitaria da implantação desse número, que é um número alto, porque a gente já tinha uma situação defasada de leitos no estado. Então, a gente continua com as outras comorbidades e o aumento excessivo de casos que vem atingindo o estado do Amazonas. Então, a discussão de abre em paralelo ou abre de uma vez os leitos, isso não é uma decisão unilateral, é uma decisão assertiva e focada no aumento de capacidade. Nós precisamos desafogar os 4 hospitais de complexidade para que a gente tenha um respiro para atendimento dessa rede frente ao Covid. Tem uma pergunta agora aqui de vigilância, doutora Rose, sobre o bebê indígena com Covid-19, qual o estado de saúde dele, se ele continua internado lá no Hospital da Criança Zona Leste e porque ele só foi testado depois de 11 dias da apresentação de sintomas. O parente da criança, se foram ou não testados e como é que estão as pessoas que, enfim, cuidam do bebê. Bem, trata-se de um indígena da etnia Warao, venezuelana. Essa criança, ela foi a SEMAST do município, da Prefeitura Municipal de Manaus. Estava fazendo uma remoção, porque no abrigo onde eles estavam alojados havia uma aglomeração muito grande, então estava providenciando a remoção quando identificou o bebê doente. Levou a um pronto-socorro infantil. O bebê foi internado. Como é uma criança indígena, tem várias patologias. Essa criança ficou internada um tempo até que os médicos aventassem a possibilidade, a hipótese diagnóstica de Covid. No momento em que essa criança foi identificada com essa possibilidade, o LACEN foi acionado, a coleta foi feita e o diagnóstico foi dado. Então, esse tempo de 11 dias foi o tempo da unidade até que, entre tantas patologias apresentadas pela criança, se suspeitasse de Covid. A criança está muito bem, foi transferida para o Delfim Aziz. Está muito bem, não, a criança está estável, né? Há 3 dias já que a criança está estável, recebendo os cuidados no Delfim Aziz. Com relação aos pais, nós só testamos pessoas sintomáticas, os pais não estavam sintomáticos e por isso eles não foram testados. Uma pergunta aqui, novamente sobre o polo industrial, mas se tem alguma empresa que poderia fabricar hoje aqui em Manaus teste rápido, existe essa possibilidade? Nós não temos conhecimento. Se tiver alguma empresa que está nos assistindo com essa possibilidade, é necessário que entre em contato conosco com urgência. Estamos precisando, né? Estamos precisando. Sobre funcionários do Delfina, quantos estariam com coronavírus e se a senhora tem como falar de um modo geral, sobre profissionais de saúde infectados? Olha, até ontem eram 122, o que perfazia mais ou menos 7% do total de 122 pacientes que são profissionais de saúde, no total. Perfazia mais ou menos 7% dos nossos casos. Só que nós implantamos uma unidade de triagem para profissionais de saúde. Então, certamente, os nossos dados vão aumentar. Amanhã, nós já estamos num processo de consolidação. Amanhã, nós deveremos ter dados mais recentes, mais atualizados, o que vão demonstrar um impacto grande do vírus sobre os nossos profissionais de saúde. Simone, quais os dados atualizados sobre ocupação de leitos em UTI da rede pública e privada de Manaus? São os dados que a doutora Rose falou no início, né? Isso. Aqui está contemplado que unidades, secretária? Do Estado... Ele pergunta aqui na rede pública e privada de Manaus.
Então, da rede pública, nós temos aí pacientes no 28, Platão, João Lúcio e Delfina, né? Esses são os dados, porque são os dados dos hospitais de referência que nós temos, tanto quanto leitos UTI, quanto leitos de internação clínico. Tem uma pergunta também sobre uma ação civil pública que pede que o governo disponibilize dados de aplicação de verbas federais na saúde e vigilância em ações para fazer frente à pandemia. Será atendido? Já está sendo providenciado? A Vigilância em Saúde, ela já tem essa página disponibilizada, então todos os gastos com as ações frente à pandemia, ela já é disponível no site da Fundação. O da Saúde, o da Suzan, a partir de amanhã, a Secretaria da Fazenda disponibilizará no portal da Transparência um link para que todos possam acompanhar quais são os gastos voltados para as ações no enfrentamento à pandemia. Então, todos os gastos de todas as ações, aquisição de equipamento, recursos humanos, tudo que a gente for alocando para o enfrentamento das ações da pandemia, eles vão estar no portal da Transparência do Governo do Estado, na página no link que vai ser propriamente para essa visualização do que está sendo implementado de recursos financeiros para enfrentar essa pandemia. Só completando, amanhã nós, já que esse pleito foi feito para a Secretaria de Fazenda desde a semana passada, está sendo providenciado, tanto é que amanhã nós já teremos esse link, e por determinação do governador, não apenas a FVS e a Suzan vão disponibilizar os seus dados num canal único de comunicação sobre isso, mas também as outras secretarias de governo que estão tendo gastos com o Covid, como, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Justiça e Cidadania, a Secretaria de Segurança, a SEAP, com a produção de máscaras. Então, a própria UEA, então todos esses gastos eles vão ser canalizados para um único portal de informação, um portal de transparência específico para a Covid. Tem uma última pergunta aqui, secretária, sobre o plano de contingência do governo caso haja superlotação das unidades e um aumento na necessidade de internação. O plano de contingência é esse que está sendo executado, certo? Exatamente. É o que nós respondemos no início, né? Falando na necessidade de implementação de leitos. O plano de contingência, ele trata basicamente de como é que isso será regulado, está sendo regulado, então os casos devem ter a porta de acesso aberta e na gravidade eles terem leitos de referência para que a gente possa ter esse giro de leitos e o atendimento seja feito da maior qualidade possível e não juntar os pacientes com outras comorbidades. Essas foram as principais perguntas de hoje. Então eu me despeço antes da secretária, lembrando que a transmissão do Covid-19 ela é muito rápida, muito rápida. É um vírus que é facilmente transmissível e que afeta muitas pessoas ao mesmo tempo. Em função disso, dentro do nosso plano de contingência, nós já imaginávamos, já antecipamos essa situação. Então, quando a gente fala na contratação do Hospital Newton Lins, é porque, antes de ocupar todos os andares do Delfina Aziz, é porque nós temos uma propagação muito rápida. Nós não podemos esperar ocupar os 2 andares do Delfina Aziz para começar a pensar em contratar, em equipar, em prover leitos na Newton Lins. Nós temos que fazer as coisas de uma maneira rápida para tentar conseguir dar atenção para todos os que estão adoecendo. E a velocidade de adoecimento é muito grande. Vocês estão percebendo pelo aumento dos nossos casos. Em um dia, nós tivemos 165 casos novos. Em um dia, nós tivemos
nós tivemos 18 novos óbitos. Então, as pessoas estão adoecendo muito e, infelizmente, muitos estão morrendo. Nós temos aí 31 óbitos que estão em investigação. Então, a progressão da doença é muito rápida. E ela continuará afetando a todos com muita gravidade, inclusive com o que a doutora Simone coloca, a respeito da insuficiência de leitos. Nós não teremos, se a doença continuar com a progressão que nós estamos, por mais que nós tenhamos nos antecipado, nós não conseguiremos dar conta da necessidade de leitos clínicos e de leitos de UTI que serão necessários. Então, por favor, evite ser mais um no hospital. Você pode fazer isso se você ficar em casa, se você se isolar, se você não se expor ao vírus. Se por uma grande necessidade você precisar sair, use uma máscara. Não saia desprotegido, não ofereça sua face livremente para a contaminação do vírus. Obrigada pela atenção. Obrigada a todos. Só complementando a fala da doutora Rose, essa superlotação do leito, ela não acontecerá somente no Sistema Único de Saúde. A rede privada, ela também já está no limite de atendimento. Então, a gente reforça a todos vocês para que entendam a gravidade, para que entendam a responsabilidade de cada um. Cuide da sua família, fique em casa, não saiam sem necessidade. E se sair, atente-se para o uso da máscara e a higienização das mãos. Uma boa tarde, até o boletim de amanhã.